Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game Podcast. Hoje temos como convidada a Marta. Ela é psicóloga de esporte eletrônico e veio compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente. Muito obrigada, Marta, pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, vamos lá, me conta, quem é a Marta? Vamos lá, a Marta é uma paulistana raiz, nascida em São Paulo, na Zona Leste. Eu sou a filha caçula de mais 2 irmãos, sou a raspinha do tacho, então eu tenho um irmão mais velho, 12 anos mais velho do que eu, uma irmã mais velha, que ela é 8, quase 9 anos mais velha do que eu, e somos de uma família paulistana, porém com origem italiana. Meu pai é nascido na Itália. Que legal. Ele veio pro Brasil, depois vale até um podcast da história dos dois, assim, foi uma história super bonita de romance. Uhum. Eles se conheceram, né, no carnaval, formaram nossa família, e a Marta nasceu dessa história aí, Itália, Brasil, italo-brasileira. Ai, amei, muito bacana. E me conta um pouquinho mais sobre a sua profissão. Você fez psicologia e você já gostava de games, não gostava? Qual foi o seu primeiro contato com o game? Vamos lá. Então, assim, acho que parte até da minha formação, eu sempre gostei muito de esporte quando era criança, né? Então, lá em São Paulo, eu estudava numa escola que incentivava muito a atividade física. Eu lembro que eu estudava de manhã e como meus pais trabalhavam, na parte da tarde eu ficava na escola fazendo esporte, né? Porque tinha aula de vôlei, de basquete, enfim. Então, sempre fiquei com essa coisinha, será que um dia eu vou fazer educação física? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito de artes, educação artística. Será que eu vou fazer arquitetura? Eu sempre tive muita dúvida. Então, quando eu cheguei mais na adolescência, eu fiz o teste vocacional e deu 50-50. Deu 50% exato, 50% humanos. Falei, bom, o teste vocacional não me ajudou, né? Sim. Mas eu sempre tive uma sensibilidade um pouco diferente. Meus amigos sempre falavam, nossa, Marta, você sabia, você tem sempre bons conselhos. Aí eu fui pesquisando e falei, vou fazer psicologia, acho que tem tudo a ver. E aí, nisso, eu já estava mais velha, já tinha mudado com a minha família para o interior de São Paulo, que também é uma outra parte da minha vida, né? Eu moro em Campinas há mais de 20 anos. Então, lá eu fiz faculdade, e naquela época, lá nos anos 2000, quando eu entrei na faculdade, não tinha nada sobre esporte, nada. Então, eu fiz a graduação para ser psicóloga clínica, talvez trabalhar em RH, coisa que eu fiz mais tarde. Uhum. E dentro, assim, poxa, educação física ficou como um sonho, psicologia não tem nada de esporte. Até que acho que no 3º ou 4º ano de faculdade, eu tive uma palestra numa semana de estudos com um psicólogo esportivo. Ele era um espanhol bem conhecido, o José Docil, ele é uma das referências assim, teóricas. E eu falei, nossa, pera lá, acho que dá para juntar. Tá dando um match. Sim, a coisa tá casando. Então, eu fui até a diretoria e falei, será que tem como vocês montarem uma turma optativa? Porque lá para o 4º, 5º ano, a gente tem algumas aulas adicionais para fazer no currículo. A diretora, vamos tentar. Aí eu lembro que eram aquelas folhinhas coladas na parede, que você colocava seu nome. Psicologia do esporte, aí só tinha meu nome. Aí não dava certo. Próximo semestre, Marta, só eu, e não deu certo. Então, eu graduei e 0 contato com a psicologia do esporte, só com a vontade de ser uma psicóloga do esporte. Então, nisso eu me formei, fui atuar na clínica, que até hoje eu atuo, né? Atendo também não atletas, não só players, enfim, atendo pessoa física, né? Sim. Pessoa jurídica. E assim que eu acabei a faculdade, eu descobri que existia uma pós-graduação em psicologia esportiva. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos fazer essa uma pós de 2 anos. E através dessa oportunidade, eu tive os primeiros estágios, o primeiro contato. Então, eu lembro que o meu início de carreira ele foi na modalidade tiro com arco, que não é nada tradicional no Brasil, pelo menos não era lá em 2005, 2006, quando eu me formei. E através desse estágio, 2 anos depois, eu já tinha migrado para recursos humanos, então minha história é um pouco confusa, mas eu vou fazendo vocês entenderem. Clínica sempre existiu. Esporte, por enquanto, estava na teoria. Estava namorando, tinha uma paixão, mas estava difícil de entrar. Isso, porque não tinha tanto mercado lá em 2006. Ninguém falava, assim, poucas pessoas conheciam a psicologia do esporte no Brasil. Ela era mais conhecida fora, principalmente Norte América e Europa. E aí, dentro dos recursos humanos, eu fui me aprimorando em treinamento e desenvolvimento de equipes. Eu falei, já tem a ver com o que eu estou estudando aqui. Então, eu dava treinamento, etc. E aí, nesse estágio, lá nesse curso, o supervisor me ligou 2 anos depois, Leite. Aí foi, acho que 2008, mais ou menos 2009. Marta, tudo bem, eu tenho uma oportunidade de trabalho aqui na psicologia do esporte.
Falei, sério, ele é em Campinas. Eu falei, nossa, em Campinas, onde eu moro. Que história é essa? Me conte mais. Eu trabalho na seleção brasileira de tiro com arco. Na seleção brasileira? Bem, vambora. Começou com o pé direito. Eu falei assim, eu nem perguntei salário, nada. Depois que descobri que era uma coisa voluntária no início. Sim. Depois ela foi virando remunerada. E aí fiquei lá quase 5 anos na seleção brasileira. E foi esse o meu primeiro contato. Então, foi o primeiro lugar que eu pude aprender um pouquinho sobre a prática. Ainda era muito teórico, ainda era muito solitário, estudava, participava de congresso, era aquela coisa meio, vamos tentar aplicar a teoria na prática. E foi o primeiro lugar que eu pude e comecei a viajar o mundo com os atletas. Então, era uma seleção brasileira, existia um programa olímpico de incentivo, né, a novos esportes, e o tiro com arco era um deles. Então, eu acompanhei alguns torneios mundiais, foi uma experiência super legal. E de lá, eu migrei para uma outra seleção brasileira, que foi a seleção de badminton. Então, também é bem diferente, né? Que os dois esportes são bem diferentes. Nada tradicionais, assim, no Brasil, né? O badminton mais oriental, o tiro com arco mais coreano, oriental, né? Uma prática mais habitual por lá. O badminton também, Indonésia, toda aquela região da Ásia bem popular, Dinamarca também, mas no Brasil tinha poucas coisas. Então, eu fiquei na seleção brasileira por 2 anos, que foi o ciclo do Rio, né? Então, até 2016. Depois eu entrei na seleção brasileira de atletismo. Lá eu fiquei por mais 4 anos. Então, assim, por hora, era só esportes considerados esportes físicos, que a gente chama, né? A gente usa, às vezes, esporte tradicional, mas é errado usar essa terminologia. Porque o tradicional a gente remete muito ao esporte indígena, né? Das origens tradicionais brasileiras. Então, era marca, esportes físicos, esportes olímpicos, seleção brasileira, alto desempenho, enfim, trabalho multidisciplinar e nada de games. Mas ainda não sabia o que era isso. Sim, tinha esse ambiente de competição, tinha realmente toda a energia que tem hoje, mas não era eletrônico. Exato, não era eletrônico. E sempre a clínica me acompanhando, tá? Sim. E aí eu acho que chegou lá em meados de 2017, acho que foi logo depois dos Jogos Olímpicos do Rio, eu comecei a entender, nossa, o que é esse cenário de esporte eletrônico aqui? Né? Tinha alguns outros profissionais que eu conhecia, de conversar em congresso. Até dei aula em algumas oportunidades nessa pós-graduação que eu me formei para algumas pessoas que trabalhavam nos esportes. Eu falei, bom, vamos entender direitinho o que é isso, né? E sem procurar, na verdade, o mercado acabou me procurando. Então, tinha um time em Campinas de Free Fire, na época que o Free Fire estava estourando, né? Tanto o mobile quanto o emulador me procurou, e foi a minha primeira experiência lá em 2017. Então, a partir daquele momento eu falei, gostei disso aqui, acho que isso aqui pode dar frutos, muito interessante. Por quê? Eu sempre gostei de trabalhar com formação esportiva além do alto desempenho. Eu também tenho experiência com futebol em alguns clubes, trabalhei no Red Bull Bragantino. Então, eu falei, poxa, trabalhar com adolescente é muito legal, e trabalhar com formação esportiva, mesmo pensando que esses players já são mais velhos, é interessante porque, assim, não existia uma cultura, não existia uma metodologia de trabalho, não existia equipe multidisciplinar naquela época, não tinha fisioterapeuta, não tinha psicólogo. Era raiz. Então, era a raiz, a gente brinca, né, usa a expressão lá quando era mato, né, era tudo muito primitivo. Então, nesses lugares que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de começar essa construção mesmo de trabalho, de falar o que a gente pode desenvolver nesses espaços, quais são as principais demandas. E hoje, dentro dessa trajetória, eu estou aqui na Fúria, né, que é o meu trabalho atual. Eu já trabalhei com League of Legends, já trabalhei com Counter-Strike antes, trabalhei com Valorant quando o jogo foi lançado, lá no beta ainda. Então, quando eu cheguei aqui na Fúria e foi me dado esse desafio, foi muito por ter já tido essa experiência em esportes de alto desempenho, com seleções brasileiras, enfim, e tentar trazer para esse ambiente essa formação de atleta, que não importa a idade que o pessoal tem, eles sempre podem se desenvolver em vários aspectos da vida deles. Então, essa é um pouquinho da história até chegar nos esportes eletrônicos. Não, incrível, eu amei, porque às vezes a gente acaba não se situando no tempo e no espaço, e toda essa tua trajetória, ela significa muito, né? Você consegue usar toda a tua experiência, seja no esporte físico, como nos outros esportes eletrônicos, e fazer, assim, um grande projeto, onde você já viu várias coisas, onde você já testou também com inúmeras equipes, e hoje você consegue realmente entender, tá, isso funciona, isso não funciona,
isso é legal, não é legal. Então, nossa, é uma jornada e tanto, né? São inúmeras equipes, inúmeros times, inúmeros tudo. Muito, muito, muito bacana. E voltando um pouquinho lá na primeira vez, assim, que você foi competir fora, mesmo sendo o esporte físico, como foi esse seu sentimento de, poxa, tô desbravando, porque são pouquíssimas pessoas que acabam tendo essas posições, né? De, nossa, eu sou psicólogo da seleção. E sim, é muito forte, é muito bacana. E chegar lá fora e ver os atletas competindo e tudo mais, me conta um pouquinho como foi esse primeiro feeling de primeira vez. E aí depois a gente pula pro primeiro feeling da primeira vez também no esporte eletrônico, porque eu acho que são experiências distintas, né? São sim, mas a experiência anterior foi super necessária para que essa fosse mais bem sucedida. Afinal de contas, a gente está um pouquinho mais experiente, né? Então, assim, a primeira viagem que eu fui, eu lembro que foi um classificatório em Medellín, na Colômbia. Falei, gente, vou para a Colômbia, olha que legal. A primeira coisa que a gente pensa, né? E era uma equipe de trabalho que o treinador era coreano, então ele não falava muito bem português. Então, foi o primeiro contato também com o idioma, né? Com o inglês, propriamente dito. Então, chegando na Colômbia, já foi aquele choque cultural. E eu estava com atletas que eram muito jovens, que também estavam pelas primeiras vezes viajando. Então, eu lembro que a gente fez todo um trabalho cultural sobre explicar como era a alimentação, como era o idioma, orientações sobre valor de dinheiro, etc. Então, acho que isso também é um papel da psicologia para dar esse suporte, né? A gente não quer que o atleta chegue naquele local, se assuste, desfoque, fique preocupado com outras coisas. Então, nós ficamos lá perto de uma Vila Olímpica de Medellín, isso foi bacana a experiência, e nós tivemos bons resultados. Eu lembro que a gente teve, acho que, medalha de prata, medalha de bronze, e eu lembro que aquele momento foi muito importante para o ranqueamento deles para a futura classificação olímpica depois, né, nos Jogos do Rio de Janeiro. Então, foi essa a minha primeira experiência internacional. Ai, que bacana, e ainda mais com uma medalha, então já começou com o pé direito. Sim, a turma toda lá, acho que quase todo mundo ganhou medalha naquela competição. Era um nível sul-americano, não era um nível mundial, né? Era acontecer aqui na Colômbia, mas foi super importante para o começo da nossa trajetória, porque aí a gente estava falando de um processo de classificação olímpica, não é só em um ano, né? Você tem uma periodização de 4 a 8 anos. A gente sempre fala que os jogos acontecem de 4 em 4, mas o atleta, a primeira vez que ele vai lá, ele ainda vai aprender muita coisa com aquela experiência. É muito raro um atleta ir no primeiro Jogos Olímpicos medalhar, bater recorde, né? Porque tem vários fatores psicológicos também que influenciam. Então foi super legal para aquela jornada, porque foi o primeiro ano deste ciclo olímpico. Então a gente já começou muito bem no ranking. Depois de 3 anos eles conseguiram as classificações, enfim. E ainda mais o próximo era em casa, né? Era no Rio, então tinha o peso. Tinha o peso de, poxa, não é simplesmente vou me classificar para um jogo olímpico, que já é algo extremamente importante, mas vou me classificar para o jogo olímpico no Brasil, na minha casa, no Rio. Então, nossa. E o seu primeiro campeonato internacional foi com Free Fire ou não? Não. Na verdade, eu não tinha viajado para fora do país com as equipes que eu trabalhava. Infelizmente, elas não tinham um nível ainda para participar desse tipo de competição. E na época de pandemia, até tiveram alguns campeonatos, mas pela questão online, eu também acabei não indo. Enfim, a gente ficou no online e não foi viajar. Então, a primeira nos esportes eletrônicos foi aqui na Fúria, com o time de Counter-Strike. Foi no ano passado, que eu fui com eles. Vamos lembrar para onde eu fui, fiz tantas viagens. Vamos recapitular minha primeira viagem. Me ajuda, Alice. Você lembra que você estava também? Malta. Ai, meu Deus, bora lá. Malta foi a Pro League no começo do ano. Foi a Pro League Malta, isso. Tá. Foi. A primeira viagem que eu fui com eles foi ano passado, na Pro League Malta. Eu acompanhei todo o segundo semestre, praticamente, de competição, até o Major na China. Então, foi já uma imersão, que a gente sentiu essa necessidade, porque eu estava conhecendo a Line fora do país. Então, tem uma particularidade, né, que eles não treinam no Brasil, eles treinam lá em Malta, então eu tive que ir até eles, então foi toda aquela questão, e aí, como é que vai ser, né, o que será que eles vão achar? Vou passar um mês junto com eles, então foi todo um trabalho também. Eu fui super bem acolhida pelos meninos, eu tenho que dizer deles, eles são ótimos, não estou falando que sou psicóloga deles, não. Mas foi super bem tratada, me senti super acolhida, e foi muito legal porque eles de cara já deram essa abertura para o trabalho, né? E eu acho que os frutos foram colhidos lá no meio, a gente ficou com aquele gostinho de dava, foi quase, então a gente ficou bastante satisfeito com a campanha do último ano. E esse ano tem mais, né? Sim, bora que bora, é só o começo.
Exato. E me conta, a Marta, pessoa física, pessoal, você gosta de games? Você joga algum jogo? Eu gosto, eu sempre tive videogame. Lembra lá da história que eu sou a caçulinha de irmãos mais velhos, né? Então, eu peguei a época do Atari, que meu irmão mais velho jogava. Você era o controle desconectado, já que eram 3? Eu achava que estava arrasando no jogo, não estava jogando. E eu tenho até hoje o meu primeiro Master System, é relíquia, gente. Ele funciona, ele está na minha casa, que eu jogava Mario, jogava Sonic, sabe? Aqueles joguinhos 2D todos estelados, assim. Sim. Eu sempre gostei de videogame. E os computadores eu gosto bastante de jogar jogo FPS. Isso é horrível, Lê. Assim, eu gosto de jogar Valorant, mas assim, melhor ficar na psicologia, entendeu? Eu me divirto. É só o lazer, é o hobby. Isso. Mas eu jogo um pouquinho com eles, a gente entra lá no final do final, Marta, vem jogar com a gente, cara. E carregam, né? Bora. Só andando, morrendo, e me divertindo lá com eles. Não, mas eu adorei, porque nem isso eu faço, né? Eu sou péssima, meu Deus, eu não consigo. Eu acho que se eu joguei CS foram 2 vezes e, tipo, foi o Gabriel andando, eu já não conseguia nem andar com uma mão, atirar com outra mão, era bem... É fora da minha realidade, então... E é muito de estímulo, né? A gente não foi estimulado a isso, por isso que a gente não tem habilidade igual a eles cresceram nisso, né? Vem de muito novos jovens, então tem muito mais facilidade do que a gente. Sim, eu também não tenho muita paciência, tem que... Enfim, inúmeros fatores, mas bem bacana que você consegue jogar, tem um hobby... E faz muito sentido também, né? Sendo a caçulinha ali, você viu seus irmãos jogando, interagia, era a forma ali da família estar junto, se divertir, interagir, aproveitar. E a gente disputava lavar louça também, tá, Lu? Então, assim, quem perdia, lavava louça. Então, eu tinha que me dedicar para não passar por essa experiência. Então, você foi muito bem incentivada. Tinha uma motivação altíssima ali. Tinha. Ai, bacana. Qual foi o momento durante toda a tua trajetória que mais te marcou? Foi participar de um campeonato? Foi algum... Difícil. Alguma vitória? Foi difícil essa pergunta, assim. Pois Eu acho que é injusto olhar para resultado só, sabe? Porque eu tive, assim, muitas boas experiências com atletas, ainda tenho fora daqui, atendo atletas de maneira particular, que foram medalhistas, foram finalistas olímpicos, que tem lá um nome hoje no esporte, mas eu acho que o que é mais gratificante para mim é a sensação de que eu pude colaborar com a história de vida dessas pessoas, sabe? Sim. De ver histórias de superação, de ver pessoas que estavam ali no momento mais vulnerável, que conseguiram dar a volta por cima. Eu acho que todo esse processo é muito gratificante. Então, para mim, eu não quero ser injusta de escolher só um momento, tiveram vários, ainda bem. E eu acho que também tem um outro lado, né, que é assim, o fato de hoje, profissionalmente, estar bastante realizada. Hoje eu me considero uma pessoa super realizada profissionalmente. Acho que eu cheguei onde eu queria chegar, que é hoje, sem puxar saco, mas sendo bem realista, estando na maior organização hoje do Brasil, que tem um nome internacional, que tem planos ainda de crescimento. Então, estou super satisfeita aqui com essa trajetória. Ai, muito bom. Eu acho que cada história, né, no teu caso, como a gente fala de uma jornada bem ampla, com experiência na seleção, com experiência em outros jogos, com fases distintas também, né? Poxa, você pegou Free Fire quando explodiu, você pegou o Valorant quando começou. Então, eu acho que cada fase, assim, cada bloquinho que a gente pode colocar como se fosse cada jogo, tem o seu momento especial, o seu desafio, o seu aprendizado. E poder olhar pra trás e ver tudo isso, eu acho que deve ser realmente muito gratificante. Parabéns! Com certeza. Obrigada, com certeza. E me conta um pouquinho como foi a reação da sua família e dos seus amigos quando você entrou no esporte eletrônico, porque era realmente algo muito novo. Então a pessoa falava, você tava na seleção, o pessoal falou, a Marta tá doida, não tá doida, o que tá acontecendo? Sim, eu acho que foi uma transição natural. Eu lembro que eu tava no Red Bull Bragantino, eu trabalhava na Loud também naquela época, né? E aí eu falei assim, família, eu lembro que eu sentei com eles, eu sempre fui muito de tomar decisões junto, né, de comunicar, de ouvir a opinião dos meus pais, dos meus irmãos. Falei, esse bichinho aqui me picou e tá interessante. Tô com febre.
estou pensando em migrar. Aí minha mãe, meu Deus, mas como assim jogo? Porque é difícil para quem é mais velho entender que isso é uma profissão, né? Como assim? Eles jogam um jogo e ganham dinheiro e tem campeonato, mas pega lá, esse campeonato ele é fora do país, então assim, é toda uma questão diferente. Sim. Mas eu nunca tive medo de mudança. Até na minha trajetória profissional, o transitar do RH para 100% esporte foi uma fase muito difícil profissionalmente, né? Porque teve perrengue financeiro, tiveram muitas dúvidas, porque ainda hoje, assim, hoje o cenário é diferente, mas naquela época não se vivia da psicologia do esporte. A psicologia clínica dava parte da minha renda e o recursos humanos outra. Mas a psicologia do esporte era muito aquela coisa de, vem aqui voluntariado, vem aqui. Era meio como um sonho. O seu trabalho, entendeu? E hoje, assim, eu dou aula, né? Eu tenho grupos de supervisão, grupos de estudos, eu sempre falo para as pessoas, se valorizem. Acho que não tem problema você ir voluntário por um tempo. Converse lá e fala, olha, eu posso fazer um voluntariado de 3 meses, tudo bem? Daqui 3 meses a gente conversa, a gente negocia, enfim. Então, essa transição sempre teve essa dúvida sobre a remuneração, mas para mim, como eu disse, eu nunca tive medo da mudança. Eu falei, eu vou apostar nas fichas, eu vou dedicar o meu tempo e vamos ver o que acontece. E deu super certo. Eu acho que quando a gente despende energia, se esforça, tem pessoas ao seu redor te ajudando. Eu tive excelentes colegas durante esse tempo, excelentes fisioterapeutas, excelentes médicos, excelentes colegas psicólogos. A gente foi se fortalecendo e foi criando esses espaços todo mundo junto. Então, acho que graças a tudo isso, a gente consegue hoje falar, bom, foi uma boa decisão, né? Foi a decisão mais correta. Mas eu descarto um dia voltar para o esporte físico. É mercado, é momento de carreira, mas confesso que esse não é um plano para agora. Existe muita paixão envolvida, né? Eu acho que quando existe mais do que simplesmente uma necessidade de trabalho, mas existe o brilho no olho, é difícil você falar, não, olha, vou simplesmente transicionar, tem que fazer sentido. Exato. E teve algum momento que você pensou em desistir? Em falar, puxa, eu tô indo pro caminho errado, tô sendo meio doida? Teve um momento que eu tava num lugar que eu não me sentia bem-vinda, eu não me sentia colaborando, isso por diversos fatores. Sim, eu acho que tava tudo meio truncado. Sabe aquela coisa que você dá o seu melhor, você tenta, você chama a pessoa e fala, acho que não é sobre a Marta, talvez seja sobre esse espaço aqui. Sim. Talvez eles não estejam afim mesmo de um trabalho psicológico. Prontos. Isso fez muito mal pra mim, assim. Eu falei, cara, não sabe que sou eu? Sabe quando você questiona? Vem um pouco daquela síndrome de impostora. Mas aí muita terapia, né? Muita coisa. Não, acho que não é sobre mim mesmo. E aí, quando eu entendi que mesmo com a minha insistência, a coisa não estava fluindo, do mesmo jeito que eu aceitei a proposta de trabalho, eu fui a primeira a conversar e falar, olha, acho que é melhor a gente encerrar o nosso vínculo aqui. Marta, mas fica mais um pouquinho. E aí eu fui tentando conscientizar esses gestores de que talvez aquele momento não fosse o ideal. E eu lembro que aquele espaço de trabalho ficou sem psicologia por um bom tempo, porque realmente não era Marta, era as pessoas ali envolvidas que não estavam tão abertas, tudo bem. Acho que a gente não tem que obrigar nada, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, né? Tem a sua abertura para o trabalho ou não. Então, essa época eu me questionei bastante. Falei, eu acho que não sei. Não sei se eu quero. Sim, se eu fiz as escolhas certas e tudo mais. Porque é um esporte, hoje, um esporte coletivo, e o teu trabalho é um trabalho, então, coletivo, com muita gente. Então, eu acho que se todo mundo não tá com vontade, as coisas, elas não fluem e acaba te levando para um lugar onde você se questiona mesmo. Poxa, é o meu lugar? Devo me retirar? Não devo ficar? Deixa eu tentar de novo? Porque eu entendo que desistir não é a palavra, não é o objetivo. Mas chega um momento que você tá dando tanto murro em ponta de faca que não é só a Marta que tem que agir, gente. Vai todo mundo aí ajudar. E às vezes eu acho que te colocam numa posição de salvadora. Não sei se existiu algum momento onde falaram, é só colocar um psicólogo aqui que vai dar certo. Porque pela minha experiência do cenário de várias profissões, não é só o psicólogo, mas às vezes é um fisioterapeuta, tudo que hoje se desenvolveu em volta, né, da equipe, e aí fica, puxa, só colocar isso, e aí o atleta nem quer, às vezes. Não é só sobre isso. Eu acho que assim, dentro até da psicologia clínica, né, saindo um pouquinho desse cenário,
a gente está ali para facilitar alguns processos, né? A gente nunca consegue inferir e ser tão diretivo a ponto de influenciar as decisões da pessoa. Cada um tem a sua autonomia, cada um tem o seu tempo. Então, dentro dos esportes é a mesma coisa. Pode ser o melhor psicólogo do mundo, melhor. Chegou ali, se as pessoas não estão no tempo daquele tipo de trabalho, daquele tipo de experiência, não vai rolar. Não. É ser humano. Você concorda que a pessoa que tem que querer mudar, a pessoa que tem que querer fazer não tem como colocar a goela abaixo. Não existe em nenhuma área isso, né? Não era só na psicologia. Então, quantos e quantos fisioterapeutas excelentes que eu já trabalhei que viraram bode expiatório, porque foi a fisioterapia que fez jogar mal, né? Foi o que a psicóloga falou que fez jogar mal. Pode ser que a gente tenha ali uma parte, e a gente tem, né? Tanto positiva quanto negativa. Mas não é por aí, né? Então, milagres não existem. Não. Eu acho que a gente tem que estar todo mundo muito bem organizado e muito afim de trabalhar junto para que a coisa flua. É um trabalho de muitas mãos, né? Sim. E envolve muito autoconhecimento da própria pessoa, realmente pegar tudo aquilo, trazer pra si e falar, tá, agora com essas informações, como eu vou reagir? O que eu vou fazer com isso tudo aqui? Como que eu vou organizar? Também. Quando você não tá trabalhando, quando você não tá acompanhando os meninos em campeonato, etc., o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Olha, eu adoro viajar, ironicamente. Eu viajo muito a trabalho, mas eu adoro viajar, assim, eu sozinha, né? Assim, eu com a minha família, com as pessoas que eu gosto. Eu acho que é o momento da gente desconectar um pouquinho da rotina e fazer outras coisas. Então, sempre gostei bastante de ler, desde muito criança. Minha mãe brinca que quando ela me perdia na escola, né, ia me buscar, me achava, eu estava na biblioteca. Eu sempre estava na biblioteca, sempre adorava ler. Então, gosto muito de música. Ao lado da Marta, eu toquei por muito tempo violão e guitarra, sou formada em violão e guitarra. Não sabia, então, que bacana. Sim, até quando eu conheci, né, o Fallen, eu vi ele tocando violão, eu falei, daqui, deixa eu desenferrujar um pouquinho, assim, dar uma tocadinha. Então tem esses hobbies, né, de gostar muito de música, gostar muito de viagem, adoro ir em show, adoro festival de música, eu gosto de cultura em geral. Adorei, bem cultura, lado bem artístico. Sim, eu gosto bastante. E como você lida com o carinho e com as críticas da comunidade? Porque você tá olhando de cima, né? O que tá vindo pra organização, pros atletas e tudo mais. Olha, eu tento lidar de maneira natural. Eu acho que dentro da nossa formação profissional sempre teve uma descrição por parte da psicologia, né? Porque a gente é formado psicólogo clínico primeiro. Aquela coisa de não se divulgar tanto, de não se expor tanto. Mas quando a gente vem para o âmbito esportivo, tudo isso muda. A gente brinca que vira um pouco blogueiro, a gente às vezes faz lá um Reels diferente, né? A gente tira uma foto com o atleta, então a parte ética ela é um pouquinho modificada aí dentro desse contexto. Eu acho que é o próprio do trabalho também, né? O trabalho é muito diferenciado da clínica, onde você senta e conversa, não dá nem pra... Não tem aquela coisa de setting terapêutico, né? Que você fala que é tão importante, consultório. Não, trabalhei minha vida inteira em beira de pista de atletismo, do lado de piscina, tomando sol e chuva para futebol, dentro dos games, então é muito diferente. Às vezes uma arquibancada vira desse seu consultório, né? Então, quando essa torcida ela manda mensagem, eu recebo bastante mensagem no Instagram, às vezes descobre no WhatsApp, eu não sei como, Marta, você precisa ajudar o fulano, Marta, pô, que legal o seu trabalho, e aí eu falo, pessoal, obrigada, a gente está fazendo o trabalho, mas assim, eu acho que é aquela coisa de não ter que dar muitas explicações, até porque existe um sigilo, mas de se mostrar disponível em que sentido? Tô aqui, tá tudo bem, estão sendo bem cuidados e continuo apoiando, entendeu? Sim. E eu tento sempre que possível, quando existem críticas muito fortes, conscientizar de que eles são seres humanos, ninguém tá ali intencionalmente jogando mal, ninguém tá ali sacaneando ninguém tá ali desafiando a torcida, pelo contrário. É a profissão dele, ele precisa desempenhar bem para ele continuar tendo salário, para continuar tendo emprego, né? Então, é uma relação de trabalho como qualquer outra. Então, acho que eu tento, nas oportunidades de conversar com eles e explicando um pouquinho sobre isso. E foi super legal, até uma experiência presencial aqui no Brasil, do IN Rio, né, do ano passado. Acho que você estava lá também. Aquela torcida, naquela semifinal, uma baita expectativa. E quando os meninos, infelizmente, assim, começaram a jogar um pouco mal, Marta, a galera vinha aqui e começaram, fala com eles, ajuda eles. Aí eu olhava, deixa eu prestar atenção, depois eu falo com você, né? Então,
É óbvio, a gente tenta ajudar, mas existem vários aspectos ali. Não é toda hora que a gente consegue performar e não é toda hora que a gente consegue ganhar sempre, né? Competição é isso, é ganhar e perder. É ganhar e perder. E o que a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos é como é a construção daquele desafio. Porque não é só aquela partida ela envolve tantas coisas, ela... Realmente, esse exemplo do Em Rio, eles estavam fazendo uma campanha maravilhosa, uma campanha incrível, tava jogando muito. Quando foi pro estádio, a situação mudou. Mas os fatores também mudaram, existia. E é nítido, assim, eu também não consigo, às vezes, entender a parte que... Eles são os que mais querem. Então, como duvidar, sabe? Eles... No momento que perde, eles são os que mais sofrem, os que mais ficam frustrados, os que não conseguiram, às vezes, performar e ficam se questionando, poxa, o que eu poderia ter feito diferente? O que eu aprendi aqui? O que eu vou fazer diferente? E vai realmente reconstruindo. Existe muita resiliência por trás. Muito. Então, eu acho que falta realmente, às vezes, entender que tem um humano. E nós não somos máquinas. E muitas vezes não somos programados, né? Existem fatores. Tem dia que você, enfim, dorme mal, acorda mal, acontece alguma coisa muito triste na tua vida pessoal e que acaba refletindo também no teu trabalho, como qualquer um, como o meu trabalho como advogada aqui no escritório vai refletir na minha produtividade, o deles também reflete, mas em contrapartida existe uma torcida, é uma profissão distinta, então lembrar que sempre são pessoas, né? Exato, e assim, até uma outra coisa, eu, quando assisto o jogo, eu não vejo a comunicação, né, a gente fica numa salinha ali, com a mesma transmissão que vocês assistem, a gente assiste também, então às vezes a gente tem uma visão sobre o jogo, e quando a gente vai analisar minuciosamente, foi totalmente outra proposta, então, o Joãozinho estava lá jogando, ele matou 5, nossa, o Joãozinho foi mal, mas aí quando você pega a comunicação, ele foi o que mais incentivou, ele foi o que passou todas as jogadas que a gente ganhou o ponto, ele era o cara que estava tentando fazer diferença de algum outro jeito. Então é injusto você julgar a performance de alguém por estatística, basicamente, né? Então a gente tem que sempre entender que, assim, existe uma torcida, existe aquele calor, a gente é latino, né? A gente quer torcer e tal, mas tem que ter um cuidado de ter um pouco de filtro e a famosa empatia, se colocar no lugar do outro. Porque se fosse alguém que você ama, você não ia querer que tratariam aquela pessoa daquela maneira. Então, assim, tem que saber segurar um pouco, porque isso desgasta demais todos eles, né? Eles se dedicam muito o dia inteiro, ninguém tá ali brincando. São treinos exaustivos, às vezes das 9 da manhã às 9 da noite, sabe? 12 horas por dia de trabalho. É muita dedicação. É muita dedicação. E outro fator que a gente sempre esquece, tem um adversário, que às vezes o cara joga melhor que a gente. Sim. E que bom que ele pôde desenvolver, porque graças à evolução do adversário a gente também evolui. Sim. Concorda? Concordo. E quando a gente brinca, né? A gente bateu naquele time, a gente amassou aquele time. Pode ter certeza que eles vão trabalhar mais graças àquela experiência. A mesma coisa acontece com a gente. Pra voltar mais forte. Para voltar mais forte. A gente precisa dessas diferenças. Não é só ganhar, né? Faz parte do processo competitivo também perder. Ninguém gosta, mas faz parte. Me conta um pouquinho sobre sonhos e inspirações. Quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do esporte? Eu tenho um sonho profissional que eu ainda não realizei, mas já estive perto, que é ganhar algum título mundial. Então, assim, por exemplo, hoje no CS, meu objetivo é ganhar um Major. Já participei de já tive uma experiência que foi bem positiva, mas eu queria parte daquele time que ganhou aquele caneco. Sim, eu quero muito realizar isso profissionalmente. Do mesmo jeito que quando eu estava no futebol, já fui campeã brasileira e falei, eu queria ser campeã brasileira. Então, eu também traço essas metas junto com eles. E eu acho que uma meta pessoal é poder, em algum momento, olhar para trás e falar assim, toda essa construção da Marta, pessoa física, valeu a pena, toda essa jornada valeu a pena, todos os sacrifícios que a gente também faz, que a gente fica longe de família, a gente também viaja, né? Valeu a pena. E é aquela coisa de viver o agora, né? Nós, psicólogos, incentivamos tanto isso. Então, se tiver a oportunidade de fazer uma viagem, faça. Se tiver a oportunidade de ficar com a sua família, faça. Então, quando eu olho um pouco para a minha história, ela é muito sobre realização e satisfação. Acho que isso é o mais gratificante. Ai, adorei. E o que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no esporte eletrônico?
digo que primeiro vocês têm que se dedicar bastante ao jogo, entender como vocês podem se desenvolver, entender tanto o domínio técnico, cuidar da saúde física, buscar dormir bem, se alimentar bem, cuidar da saúde emocional, porque não é só um joguinho, como a gente escuta, né? É um esporte profissional que despende de bastante energia, a gente gasta bastante energia física e mental. Então, se você não cuidar dessa infraestrutura, provavelmente o desafio ele vai ficar um pouco mais tenso, né? Agora, se você for progredindo de etapa em etapa, entendendo que é isso que você quer fazer para o resto da sua vida, dedique-se. Tente ser o melhor naquilo que você faz. E às vezes não é só dando tiro que a gente fala, é sendo um bom companheiro de equipe, é sendo uma pessoa que propaga o bem, é sendo um processo que ele, de certa forma, é coletivo. Você depende de outras pessoas também para ter sucesso, né? Sim. Ser uma pessoa melhor, né? Sempre. Tentar mudar um pouco dessa cultura que é tão tóxica nesse cenário, né? De hates, de palavras de ódio. Então, é fazer diferente. É ser uma boa pessoa, dar bons exemplos, para que a gente vá podendo hoje mudar um pouquinho dessa cena. Que hoje já está muito melhor do que já foi, com certeza. Sim, teve uma evolução bem grande. E da onde você acha que vem esse hate? É porque as pessoas estão meio que anônimas? É porque não tem consequência? Eu sempre vou pela parte jurídica, que é meu embasamento. Então eu sempre falo que eu penso por essa linha. Mas você... qual a tua visão? Da onde que vem esse poder? Porque nos outros esportes, e me corrija se eu estiver errada, quando você tava com a seleção dos esportes físicos, tinha essa força tão grande que tem no esporte eletrônico, ou é uma visão só minha? Eu acho que o esporte que mais se aproxima é o futebol. Tá. Desse ódio gratuito, da torcida xingar e de perseguir, né? Da pessoa, depois de uma derrota, não poder ir na padaria, porque vai ter um torcedor ali que vai cobrar, né? Então, eu acho que o futebol é bem tóxico também. Mas a diferença para o esporte eletrônico é muito desse avatar que cobre quem é você, né? Então, existe um nick, existe uma figurinha, a maioria das vezes essas pessoas não põem o rosto, nem o nome verdadeiro, porque sim, existem consequências muito sérias, né? Crimes virtuais, cyberbullying, etc. Mas eu acho que o ambiente, propriamente dito, ele é tóxico. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu brinco de jogar alguma coisa, eu brinco, né, no jogo, eu às vezes me pego num sentimento meio, nossa, que cara ruim, que horrível, e porque eu escuto as outras pessoas xingando, e parece que é meio que aquela coisa que vai contaminando um pouco. Entra num ciclo, entende? Talvez uma rotação. Você repete comportamento, você tá ali inserido, igual um estádio de futebol, né, quando eles xingam a mãe do juiz. Oh, sua mãe é feia, né, não é bem assim que eles falam, sabe? Sua mãe é feia, minha mãe tá a torcida, mãe feia, mãe feia. Você nem sabe por que você tá falando aquilo. Só tá seguindo, entende? Então, assim, se auto-intitula que o Joãozinho joga mal, todo mundo vai falar, joga mal mesmo, esse cara é um lixo. Então, acho que tem a questão do filtro, da questão de que você não é identificado, você simplesmente desconta todas as suas frustrações naquele ambiente virtual, você é agressivo, você é tóxico, enfim. E enquanto isso não volta para você no sentido da punição, da questão jurídica mesmo, existem vários processos, né, na sua área, pessoas que se sentem ofendidas e vão atrás dos seus direitos, e aí a pessoa, pode ser que eu tenha uma consequência aqui, é melhor eu parar. Aí ela muda o nick, às vezes ela não muda o comportamento, entende? Ela consegue se esconder, assim, né? Ela segue se escondendo e ela segue fazendo aquilo, ela não aprende com aquela consequência. Exato. E aí é todo um estudo psicológico, assim, a gente pode algum dia falar especificamente sobre esse tema, porque é bem denso, mas é um ambiente que tem muito estudo científico em relação ao comportamento, saúde mental. A gente sabe que tem várias histórias de agressão e violência, né, das pessoas que às vezes saem desse mundo virtual e levam para a vida real essas mesmas ações, né? Sim. Então a gente tem que cuidar desses espaços. A saúde mental é muito importante, porque senão existe risco aí da coisa sempre ficar cíclica dessa maneira improdutiva, né? Muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Sim. Eu não consigo acreditar. Eu já tô aqui há quase 15 anos e até hoje, quando eu vejo, eu falo, gente, a que custo, sabe? Porque pra mim o pior é aquele meio termo. Porque
quando vai para um escalão muito baixo, que aí a gente consegue configurar como crime, como realmente ter uma ação, é uma casinha que você sente que você tem como agir. Mas aquele meio que é uma agressão, mas que você não tem como 100% agir, fica naquele limbo de só dor. De aquela pessoa quer te fazer mal e muitas vezes ela consegue a que custo e sem consequências, porque você não consegue configurar naquela linha ali de baixo, sabe? Que tudo é muito novo, até a questão dos crimes digitais e tudo mais. E você concorda que, de certa forma, você não faz isso na vida real? Não. Você não chega na rua e ofende alguém igual você faz isso através de um chat. Né? Então, o protocolo desse filtro é isso. Eles estão no mundo virtual e real, que às vezes eles confundem essas pessoas com personagens. Eu acho que eles esquecem que tem seres humanos ali, né? E muito de um trabalho da psicologia para com eles é assim, não se justifique em redes sociais. Sim. Entenda o que acontecer no seu jogo, entenda como time, fez sentido, a gente já tem um caminho aqui para seguir, beleza, você quer mandar uma mensagem lá, pessoal, jogamos mal hoje, mal aí. Obrigada pela torcida. Nada, porque o torcedor, ele nunca vai dar hate. Quem torce, ama aquele time, torce para aquele time, ele não vai hatear. No máximo ele vai sentir um ódiozinho básico de, não acredito que eles perderam, mas beleza, jogaram bem. Sabe aquela coisa? Então, assim, e eles não costumam ligar para os hates, porque eles sabem que quem apoia porque quem quer o bem, né? Sim. Quem não apoia, sabe? Não vou ficar ligando para isso, porque consome demais. É uma coisa que mexe muito com a autoestima, com confiança. E quem é torcedor, por que vai humilhar um jogador que ele gosta? Por que vai prejudicar mentalmente aquela pessoa? Sim. Né? Então, eu acho que não consegue ver que na verdade só piora, né? Não ajuda em nada. Aquele comentário acha que vai dar um glow up, não vai, meu filho? Não. E a maioria nem lê, assim, porque não fica procurando ali saber se foi bem ou não pela torcida. Eles têm um respeito, eles têm um cuidado de justificar o que acontece, que eu acho bem legal, mas eles não ficam olhando, meu Deus, peraí, que estão falando mal de mim. Isso não é nem saudável, entendeu? Sim. Em algum momento, sendo com um time mais que não era tier tipo tão alto, etc. Algum momento você já teve que trabalhar com isso de não olhar redes sociais? Já. A gente quase que criou dentro daquela organização um regulamento para que eles não acessassem. Ou se acessassem, eles não se manifestassem. Tá. Porque estava uma relação bem tensa de torcida e time, o time não estava numa boa fase, e a cada publicação, tudo aquilo era mais intensificado. Então a gente conversou com todo mundo, eles entenderam porque temporariamente aquilo tinha que acontecer, para baixar um pouquinho da poeira, para que eles pudessem trabalhar de maneira mais tranquila entre eles, né, e não dando tantas justificativas. E aí depois de um tempo os resultados foram melhorando, e aí esse vínculo foi reconstruído com o torcedor. Mas às vezes a gente tem que tomar medidas um pouco mais duras, né? Sim, algo mais drástico para realmente controlar toda a situação. Sim. E como que você lida com a pressão? Eu gosto de pressão. Eu acho que quando a gente trabalha com isso, uma pessoa competitiva, assim, mas no sentido saudável. Nunca aquela que pegava a bola e, não tô perdendo, vou levar a bola para casa. Não. Mas eu sempre fui competitiva. Então, eu gosto da pressão. Eu acho que a pressão ela pode ser benéfica em vários aspectos. Eu sempre falo para atleta que não só a pressão, mas sentir um pouco de ansiedade também pode ser benéfico. Eu vou explicar por quê. Quando a gente está muito acomodado, quando está tudo muito tranquilo, é instintivo a gente baixar um pouquinho a nossa dedicação. É instintivo. Né? A gente baixa um pouquinho a energia, o cérebro dá aquela poupada ali, né, de energia, enfim. Então a pressão, a ansiedade, ela faz a gente se preparar melhor. Então, se eu estou um pouco ansioso e preocupado, eu sei que eu preciso estudar mais, eu sei que eu preciso treinar mais, eu sei que eu preciso me preparar de tal maneira. Então, eu brinco que é um pouquinho de combustível para que o seu trabalho tenha um pouquinho mais de qualidade. Tudo dentro de um limite saudável. Sim. Não aquela pressão louca que faz a gente passar mal, que não dorme, que faz com que a gente não se alimente. Mas aprender a lidar com essas emoções faz parte, eu gosto. Eu sou psicóloga, se falar que eu não gosto de pressão, não faz sentido. Ela existe o tempo todo. Sim. Então eu abraço a pressão e trabalho com ela. É a sua melhor amiga, a pressão e a ansiedade, né? Eu acho que hoje, Exato. seja
no mundo como um todo, como no ambiente de esporte, dentro da competição, tá todo mundo ansioso e se sentindo pressionado por algo. Então, como eu acho que conseguir redirecionar a energia, né? Poxa, existe uma pressão, ela não vai passar desse limite que pode virar ou ansiedade, vai virar uma doença, vai virar algo mais sério. Como saber lidar com ela e redirecionar toda essa energia para colher frutos. Exato. E por isso que é uma das principais demandas do nosso trabalho, essa parte de manejo emocional. A gente usou por muito tempo a terminologia errada, que é controle emocional. Você controla suas emoções? Ela controla, ela vem, você fala, eu tô ansioso. Eu não tô controlando, eu tenho que lidar com ela, eu tenho que manejar, eu tenho que equilibrar. E eu falo que o melhor exemplo disso é aquele filme Divertidamente, da Pixar, que é sensacional para explicar um pouco sobre como as emoções funcionam. Então, a tristeza é importante de ser sentida, a alegria, a ansiedade, a raiva e assim por diante. Não tem como a gente isolar a parte emocional do ser humano. A gente vive com as emoções indo e vindo, com os pensamentos indo e vindo. Então, uma das principais demandas de trabalho é saber manejar as emoções no momento certo, usar elas a seu favor, na verdade. Né? Não, esse filme é incrível, eu sou super fã. Eu adoro, sou suspeita, né? Eu assisti o segundo, eu acho, no cinema com o Gabriel, e meu Deus, nós saímos e ficamos horas e horas e horas conversando, porque ele dá uma explosão dentro de ti, assim, de tipo, meu Deus do céu, é isso que tá acontecendo. Sim, e o filme 2, ele mostra essa crise de ansiedade, né? O que acontece com o nosso corpo, o que acontece com os nossos pensamentos, como ela supera essa crise de ansiedade, esse pico mais intenso. Sim. Então é um ótimo filme aí para ilustrar de maneira bem básica e lúdica como a gente tem que lidar com as emoções. Sim, como funciona tudo aqui dentro, né? Sim. E indo um pouquinho mais pro lado de legado, quando as pessoas falarem sobre você, sobre o teu trabalho e tudo mais no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Qual é o seu legado que você gostaria de deixar? Eu acho que é continuar ensinando as outras pessoas. Quando eu comecei a minha carreira, eu senti bastante dificuldade de ter com quem conversar, então acho que hoje eu sou essa pessoa, não é porque eu tenho esses grupos de estudo, supervisão. Então o legado é assim, graças a os primeiros psicólogos do esporte, eu pude ser uma psicóloga do esporte e deixei um legado para essa nova geração, né? Eu acho que ser um ponto de inspiração, ser um exemplo profissional, e sempre ser ética, nunca deixar a vaidade transparecer ali a qualidade do nosso trabalho. Então, acho que isso é o mais importante, deixar esse legado de construção aí, fortalecimento da psicologia do esporte. Ai, que bacana, tenho certeza que vai ser um legado e tanto. Já é, né? Poxa, é uma jornada, uma trajetória muito incrível, de muita dedicação, muito desempenho e de desbravando horizontes, né? Onde tudo era mato. Sim, exato. E hoje ter o privilégio de conviver com colegas que já foram em algum momento alunos meus. Assim. Esse Major da China foi super legal, que acho que a gente estava em 4 psicólogos, se não me engano. E eu olhei e falei, caramba, te vi de fralda, sabe, brincando. Então é muito legal ver que, graças ao mérito deles, ao desenvolvimento profissional deles, eles também estão sendo bem-sucedidos. Estou muito feliz com isso. Sim, é bem bacana, porque é um ambiente novo, e eu acho que tem espaço para muita gente ainda se desenvolver. E é bacana realmente poder compartilhar. Eu acho que quanto mais gente falando sobre, trabalhando com isso, melhor se desenvolve. Melhor. Sem dúvida. E hoje os esportes, eu acho que é uma porta de trabalho que tem muito mais aceitação do que esporte físico, tá? Eu acho que culturalmente a gente já está inserido de maneira mais natural, assim como fisioterapeuta. Então, aproveitem, gente, aproveitem esses espaços, ocupem bem esses espaços e não, eu brinco, não entrem para fazer lambança, porque aí a gente fecha a porta, né? Tentem ali, de maneira ética, trabalhar com qualidade para que a gente continue sendo importante durante todo esse processo de formação dos jogadores. Sim, perfeito. E agora a gente já está chegando no final, é um quadro final de bate-bola, que eu gostaria de saber algumas dicas e tudo mais. Você está assistindo algum seriado? Nossa, nesse momento não. Não? Peraí, mas vamos pensar só pra gente ter uma resposta. Tá, não. Ou se não, o seriado preferido da tua vida.
Tá. Eu gosto muito de séries sobre física quântica, gostei muito da série Dark. Eu Tá. pirei, assim, foi fritando o meu cérebro. Então, acho que é uma das séries que eu mais gostei de assistir, foi Dark. Eu adorava também. Achei uma coisa bem louca, assim, bem vai no futuro, vem no passado. Pois é. Tal. Eu gosto Mas bastante. vou contar uma coisa curiosa. Eu adorava Dark, mas eu não podia assistir sozinha. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito. Mas é um pouco assustador, assim, ele é meio, né? Você não sabe se a pessoa vai aparecer ali, se não vai aparecer ali. Pois é. Né? Era um Tem negócio um meio... pouco sobrenatural. Era muito bom, mas era uma seriado que eu gostava de assistir acompanhada. Você comentou que gosta muito de ler. Qual livro você tá lendo agora? Eu tô lendo Em Busca de Sentido, Uhum. que inclusive foi uma indicação do Gabriel. A gente foi para Auschwitz recentemente, né, lá na Polônia, e ele comentou desse livro, e coincidentemente eu fui almoçar com a minha família, e minha mãe, você já leu esse livro? Eu falei, olha, ele falou para mim semana passada, e aí eu já peguei e tô lendo esse livro, tô amando. Então eu gosto de ler coisas, apesar de ter um tema psicologia, né, eu gosto de ler coisas sobre cultura, gosto um pouco de fantasia também. Então, gosto bastante de isso. Bacana. Você tem algum time de futebol? Eu tenho, meu coração é palmeirense. Ah, não acredito! O time inteiro da Fúria CS é palmeirense, tirando Casterato e Yuri, o resto do time inteiro torce pro Palmeiras. Olha, hein? É a primeira vez na minha vida que a gente tem uma maioria palmeirense. Já tem um primeiro evento pra fazer nas férias de dezembro, ou dezembro não tem jogo. Nem sei se a Não, dezembro já não tem. Não tem mais jogo? Eles estão de férias, Puxa, não seria um ótimo... A gente já falou sobre isso. Quando tiver todo mundo no Brasil tentar ir no jogo do Palmeiras, todo mundo já. Deve ser legal. Pois é, ia ser um baita evento, né? Uma baita torcida. Sim, mas eu não acompanho tanto. Tá. Eu trabalhei muito tempo com futebol, sabe aquela coisa? Me remete a trabalho. Tá. Então eu não acompanho tanto mais, mas já fui mais fanática, assim, quando era mais nova. Ah. Eu sou São Paulina. Viu? Então, a gente brinca, eu não posso falar, não vou falar o que eu ia falar, que eu preto em preto. Tá. O pessoal da Fúria, tudo corintiano, que já ia falar mal do Corinthians. Corta, hein? Corta. Corta. Não dá, não. Ai, mas muito obrigada, Marta. Muito obrigada por ter topado conversar comigo. Sua história é muito inspiradora, toda a tua trajetória, o teu desempenho, o teu trabalho, né? Você passou por muitos lugares e eu tenho certeza que compartilhar essa jornada com outras pessoas é inspirador. Então, muita gente que quer entender mais sobre o mercado, eu acho que também quem quer não trabalhar com isso, mas entender como funciona, é algo muito, muito, muito legal. Obrigada por ter topado conversar comigo, é um prazer ter você aqui, espero que tenha gostado, foi extremamente leve e seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada por ter topado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de saber que você estava envolvida nesse projeto. Eu acho que a tua ideia ela vai muito além do game, como já diz o nome, porque conta um pouco da história da vida das pessoas. E eu espero que vocês gostem de ter escutado um pouquinho da minha história e continuo à disposição. Quem quiser saber mais, é só procurar, só entrar em contato, que eu tô aqui para propagar mesmo a palavra aí da psicologia do esporte. Perfeito. Também gostaria de agradecer a Fallen Store, que é patrocinadora oficial aqui do podcast. Uhul! Estou usando o morcego. Compre, porque é muito bom, gente. Excelente. E lá tem cupom LELORENA. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo. Brigadão, Marta. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.